Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas mostra que o tráfico de pessoas em todo o mundo aumentou nos últimos anos. Um crime no qual crianças, mulheres e até homens podem ser vítimas. As fotos do Arthur servem para amenizar a dor e a saudade. O filho do Vanderlan desapareceu em 2012, em uma viagem ao Peru, com um grupo de teatro. De lá para cá, ele nunca teve resposta sobre o que de fato teria acontecido com o rapaz. E acredita que o filho foi vítima de tráfico de pessoas. Não sei hoje se ele está vivo ou não, né? Porque realmente eu encontrei assim provas muito contundentes de que 2 anos depois ele estava trabalhando como num regime de escravidão em um lugar chamado Unini Cascara. Isso fica no norte do Peru, né? Como se fosse uma aldeia. Lá eles chamam de comunidades indígenas. Estava trabalhando nessa comunidade, isso também foi relatado para a presidência do Peru, para o Exército, para a inteligência do Exército, foi relatado aqui, até na Polícia Federal, Interpol, tudo que você possa imaginar eu fui atrás. O tráfico de pessoas é considerado crime não só no Brasil, como também em diversos países. Na maior parte dos casos, as vítimas são utilizadas para remoção de órgãos, adoção ilegal, exploração sexual e o trabalho análogo a de escravo. Entre 2003 e 2016, segundo a Organização das Nações Unidas, o número de vítimas do tráfico de pessoas aumentou. Saltou de 20 mil denúncias no primeiro ano do levantamento para 25 mil no último ano da pesquisa. As estatísticas estão no relatório global sobre o tráfico de pessoas. O Ministério da Justiça é um dos órgãos que atuam em conjunto no combate ao tráfico de pessoas, inclusive com um plano nacional de enfrentamento a este crime. Para a coordenadora de uma das frentes de atuação, as denúncias são fundamentais para identificar possíveis casos e definir formas de como atuar no combate ao tráfico. Muitas pessoas ainda acreditam que isso não acontece, que isso não existe. Então, isso dificulta muito a identificação de situações envolvendo tráfico de pessoas. Muitas vezes as vítimas não se veem como vítimas desse crime, então elas temem denunciar, elas temem procurar ajuda por vergonha, por estigma social. Então todas essas variáveis dificultam, sobretudo, a parte da repressão. A Defensoria Pública da União montou esta cartilha para ser divulgada na internet, com dicas de como identificar pessoas vítimas deste crime e as formas de denúncia. A Defensoria tem atuado, a Defensoria atua em 3 eixos, o eixo da prevenção ao tráfico, o eixo da proteção às vítimas e assistência às vítimas e o eixo da repressão ao tráfico de pessoas dentro da temática, dentro do terceiro plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o advogado Edel Torres. Boa tarde, mais uma vez bem-vindo ao jornal. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como vimos na reportagem, infelizmente esse tipo de crime vem aumentando no Brasil e no mundo. A que o senhor atribui esse crescimento? Basicamente por conta do número de denúncias, já que o crime tem saído da invisibilidade, as pessoas têm conhecido mais essa questão. Então, o que há anos atrás era completamente desconhecido por parte da população, hoje passa a ser mais conhecido por conta das campanhas publicitárias, por conta de espaço na mídia, programas televisivos, novelas e assim por diante. A gente tem que sempre desconfiar de vantagens demais, falsas promessas. Muito acontece em viagens ao exterior, a pessoa recebe uma promessa de um bom emprego, essas são dicas importantes. Isso, o tráfico, a gente tem comentado que ele é a moderna escravidão. As pessoas não viajam mais para fora do Brasil ou para outros países acorrentadas, como era na escravidão negreira. Hoje você tem um novo perfil. Então as pessoas elas buscam, porque buscam melhores condições de vida, melhores condições de emprego. Então elas acabam aceitando falsas promessas, né, de que vão receber muito, vão receber em dólar, receber em euro em outros países e acabam se submetendo ao que as redes criminosas têm feito e muito bem por aí, que é justamente aliciar, enganar. Essas pessoas vão enganadas muitas vezes. Agora, geralmente essas vítimas se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica? A vulnerabilidade é o ponto-chave que ilustra o tráfico de pessoas, porque os indivíduos que não têm acesso a políticas de saúde, educação, de emprego, elas vão estar mais sujeitas a aceitarem essas falsas promessas, porque diante de um cenário de crise, que não é só no Brasil, é no mundo todo, né, diante de situações que possam vir
apresentar uma melhora de condições de vida, as pessoas acabam aceitando, mas na grande maioria dos casos tratam-se de promessas falsas e essas pessoas, quando chegam lá, vão detectar que realmente tratava-se de uma ilusão. E essa cartilha da Defensoria Pública ajuda bastante as pessoas a entenderem, não caírem nesses golpes, né? Ajuda, documentos como o da DPU ajudam, principalmente porque vão ser distribuídos em locais de grande movimentação de pessoas, rodoviárias, aeroportos, rodovias. Então, assim os indivíduos passam a ter conhecimento de como são as principais ações que mostram, né, que ilustram o tráfico de pessoas. Essas questões de promessas falsas, né, como vão viajar, quem vai pagar sua viagem, hospedagem, alimentação, moradia. Então, essas questões todas servem para alertar a população de que o crime realmente ele é perpetrado muitas vezes por meio desse canal. Agora, mulheres e meninas continuam sendo o principal alvo? Isso, o tráfico de mulheres e meninas para fins de exploração sexual no mundo todo acaba sendo a modalidade que tem maiores índices. É bem verdade que existe também o tráfico para fins de escravidão, para fins de remoção de órgãos, de adoção ilegal, mas ainda no mundo ocidental o que a gente mais encontra é o tráfico para fins de exploração sexual. E aí a ONU levanta diversas questões como o perfil, né? Moças que se encontram de idade entre 18 a 30 anos, muitas delas têm filhos, enfim. Aí há um perfil também que a gente acaba estudando. E um filho só tem essa peculiaridade, né? Justamente porque muitas mulheres são ameaçadas e suas famílias também. Isso, os aliciadores, eles acabam se infiltrando nas famílias e acabam conhecendo, né, os familiares dessas vítimas. Então, nesse mecanismo moderno de escravidão, a chantagem acaba sendo, né, o elemento principal que vincula as vítimas a esse mecanismo. Então, elas trabalham muitas vezes por conta de ameaças, né, de chantagem, principalmente porque os aliciadores conhecem suas famílias no Brasil. Como e onde é possível denunciar? A pessoa percebe ali uma situação que pode ser um tráfico de pessoas. A gente tem percebido que os canais de denúncia, como o Disque 100 e Disque 180, têm sido muito utilizados, né, já que o crime tem saído do desconhecimento das pessoas. Mas, em relação a autoridades públicas, Polícia Federal sobretudo, né, as denúncias acabam chegando porque nem sempre é fácil detectar o crime de tráfico de pessoas, mesmo porque existem vários crimes que acabam tendo correlação com o tráfico de pessoas. Então, mas, de qualquer maneira, situações que possam parecer curiosas ou diferentes, as pessoas têm procurado as autoridades, como Polícia Civil, Polícia Federal, a fim de saber se aquele ponto não pode ser algo ligado ao tráfico. A punição é de 4 a 8 anos. Isso, nós temos uma lei brasileira, a Lei 13.344 de 16. Né? Essa lei trata de internalizar a questão do tráfico na legislação interna, né, legislação brasileira, e isso acaba também acompanhando o que o Tratado Internacional Protocolo de Palermo, assinado pelo Brasil, né, também ratifica. Ok, doutor Edel Torres, mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.